Esse daqui é o primeiro podcast da Chrome de produtores audiovisual, de pessoas que trabalham e vivem com audiovisual há muito tempo e que aprendeu muito, que tomou muito na cara, que tomou muito calote, mas que aprendeu. Foi muito traído também, né? Essa é a realidade, mas que aprendeu. E aí, Gleidson, você imaginaria viver hoje com vídeo, com arte, com coisa que a gente malmente acreditaria que iria viver? Tem que imaginar, né? De um certo ponto, você tem que imaginar para chegar aonde chegou. Mas no começo era muito difícil, porque não estava tão estourada essa questão de marketing visual. Acho que a área que a gente atua hoje, que é Sim, marketing médico, é uma coisa ainda muito nova. Acho que não tem ainda essa coisa do padrão a ser seguido, né? Porque tem sim, muitas áreas de marketing que tem um padrão já sim. pré-estabelecido. Então, eu acho que o que a gente está fazendo é algo pioneiro, principalmente no modelo de trabalho que a gente trabalha, que é um modelo focado para doutores e o que a gente entrega dentro do pacote, que não é só a questão do vídeo, e toda a questão da intenção, do tráfego pago. Então, é um pacote super completo. Então, tem que, por mais que não parecesse palpável, tem que imaginar de um certo ponto para chegar onde chegou, né? Você vê que isso que você falou de não ter um padrão é interessante porque a gente tem que criar os padrões, né? E os padrões a gente cria a partir do que dá certo e o que não dá certo. Eu lembro que no início mesmo, quando a gente não sabia para onde a gente ia, essa é a realidade. A gente pegou tudo quanto é tipo de trabalho. Bora fazer um checklist aqui. Vamos lá, checklist. Político, Foi, loja de joias, foi, escola de curso profissionalizante, foi, cantor famoso. foi. Governo federal, Governo, prefeituras, foi, educação, foi, doutor em educação, foi, advogado. foi. Caraca, Teve que passar por muitas áreas, né? muita Até. coisa. E muito aprendizado também, né? Eu acho É que verdade. não dá pra dizer. Como em qualquer emprego, né? Você não pode dizer o que serve ou não serve. Tudo serve, tudo vai te acrescentar alguma coisa. Seja experiência de trabalho, de vida, seja o ponto onde você quer chegar. Porque você tem que experimentar de tudo um pouco pra saber do que você gosta. Exatamente. Não tem essa de o cara chegar assim, vou nichar de cara. É muito difícil o cara nichar de cara É, porque nessa área. nichar já é difícil, né? Você tem que ter muita experiência para nichar alguma coisa. Não É existe essa verdade. coisa de só vou fazer para isso porque eu acho que é melhor, aí você não sabe o que encaixa e o que não encaixa. E tudo é tentativa e erro. Eu acho Tentativa e que erro, mas a gente errou pra caralho, hein? todo mundo erra, né? Eu vi uma parada assim que o cara falou. Pô, Gleison, bota esse fio pra cá. Ó. Volta aqui? Não dá nem pra botar o fio de baixo. Ficou o fio do lado. Ah, deixa aí. Teve um cara que falou assim: Eu não aconselho você porque eu sou melhor, mas é porque eu errei mais. É, aquela coisa, errar não é errado, mas é. O melhor de errar é ter uma oportunidade para fazer certo de novo, né? É verdade. E é difícil ter oportunidades dentro das coisas hoje em dia. Se você não hoje acertar, na maioria das vezes, de primeira, em certas áreas, né? Porque tem área que você pode errar, mas tem área que se você não for assertivo, é muito difícil ter uma segunda chance. É verdade, principalmente com determinados públicos, né? É. Por exemplo, eu lembro que o primeiro. E aí algo interessante. Hoje a gente é uma agência de marketing médico, porém, foi porque eu tive experiências, eu pude viver e vi que, pô, aqui dá para entrar. E a gente nunca imaginaria que a gente seria uma agência de marketing médico. Porque a gente tem uma área, um braço na educação muito forte, que a gente atendeu um monte de gente, por exemplo, até o SESI Nacional, doutoras em educação. A gente fez várias viagens a Brasília, São Paulo, para gravar imersões de formação. Conheci a filha do Paulo Freire, por exemplo. Pô, uma galera da área da educação. Só que eu não me identificava. Tipo assim, eu gostava da área, era muito legal, mas eu não me identificava. Eu não sentia que. E isso é interessante, porque eu não saí de vez. Eu não falei, não joguei pro alto de vez. Eu falei, não, eu só posso mudar a partir do momento que eu vim para essa área, eu fazer um budget nessa área, fazer crescer isso daqui, para depois ter o privilégio de escolher cliente. Porque até hoje, querendo ou não, são médicos e médicos, né, velho? É, aquela coisa. A pessoa que acha que. Na maioria dos ramos de trabalho, que pode escolher com que trabalha, ela se ilude um pouco.
É verdade. Você não, 90% das vezes você não vai escolher com que você trabalha, vai. com quem você trabalha. Com quem você Mas você trabalha. pode escolher a qualidade que você entrega e dali você ter um caminho diferente do que você faz. E quando você trabalha com várias pessoas diferentes, por exemplo, seguindo por essa lógica, você não pode escolher com quem você trabalha. E é aquela parada. Irmão, você tem que pagar suas contas no final do mês. A empresa tem que girar, tem que dar fluxo, tem que pagar as coisas. Hoje, graças a Deus, a gente está num local que foi o sonho da empresa, né? Então, pô. E sabe o que é engraçado? É que quando você é CLT, quando você todo mês sabe que vai cair alguma coisa, você tende a pensar que há uma segurança e você tende Exatamente. a dar passos controlados, mas dá passos. Mas quando você é o cara que a sua renda depende de você. É verdade, essa entrega. Muita gente pensa o quê? Eu não tenho estabilidade, mas eu acho que é muito pelo contrário. Se você é um cara que sabe se vender, que tem um produto, que você sabe como encaixar dentro do que as pessoas precisam, você tem muito mais estabilidade e consegue ter uma coisa mais previsível do que as pessoas que estão paradas. É porque assim, você faz o seu próprio dinheiro. Com certeza. É isso que você falou, faz todo sentido, porque assim, o cara que tá no CLT tá dependendo de alguém para poder trabalhar, ele... E assim, por exemplo, hoje na Chrome a gente é um ecossistema. Por exemplo, o Gleidson, ele pode muito bem falar, pô, cara, eu vou seguir solo. Eu posso muito bem falar, vou seguir solo. Ou qualquer outra pessoa da Chrome. Mas a gente viu hoje que se a gente produzir algo em conjunto que é muito bom para o médico, muito bom para a clínica, ou seja, para outro tipo de cliente, a gente vê que juntos a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior. Isso é bem interessante, mas a gente aprendeu a fazer o nosso dinheiro. Você vê quantas quedas a gente não teve, cara. O que é mais interessante é que as pessoas pensam que ter o próprio negócio e seguir solo é melhor. Porque querendo ou não, se você pensar a curto prazo, em questão monetária, às vezes é melhor você ser uma pessoa sozinha e ter seus trabalhos. Mas se você quer construir algo maior, quer ter uma coisa disruptiva, você não pode pensar a não ser em equipes, porque é isso que vai acontecer, né? Quando você aprende que gerir pessoas é uma coisa muito mais rentável do que você estar lá a semana toda, você pode estar ganhando o dinheiro que for, fazer o que for, mas quando você entender que as equipes te levam a um patamar diferente, maior, as coisas começam a fazer mais sentido, né? E aquela coisa, empreender no Brasil é selva, né? Tudo que você paga, tudo que você se sujeita, não a quem te contratou, mas ao governo, é complicado. É verdade, porque existe essa narrativa, né, muito grande da empresa cerrada e a gente vê aqui, cara, que pelo menos eu não sei qual é a história dos outros empresários, mas os empresários que eu conheço... Com certeza tem gente que explora outras pessoas, certeza, né? E explora a vera e não dá escolha do cara crescer. Isso daí com certeza. Mas eu vou te falar uma coisa, a maioria dos empresários que construíram as suas próprias coisas, velho, essas pessoas querem crescer em conjunto, querem dar oportunidade. Eu acho que a narrativa errada que tem hoje no Brasil é achar que o empresário ele só decola e lá ele começa a fazer o que for, mas e acaba o trabalho dele, tá ligado? Para você ter uma empresa que seja grande, é um caminho muito árduo, velho. Não é uma linha reta, né? É verdade. Agora, esse lance de cair várias vezes. A gente teve vários resets. E aí, falando de pessoas, se você for juntar todas as pessoas que deram errado, que não continuaram, que desistiram, que foram para um trabalho... Desde o começo da história da Chrome, eu tinha pessoas lá no começo, quando eu criei a Chrome, lá no começo, que o cara falava, não, é isso mesmo, a gente vai junto, tal. Eu dei a câmera pro cara, trabalhei, papapá, e o cara, vou abrir a minha produtora com o mesmo nome. E isso, assim, existem cláusulas... que é assim, se o cara for seu sócio em um trampo, o cara não pode abrir outra empresa do mesmo ramo para ser concorrente. Isso daqui é uma parada ética, é simples. Porque é basicamente você tá usando outra pessoa de escada. E assim, cara, se eu for contar quantas vezes eu fui traído, e traído assim, porque o cara achava que poderia fazer algo sozinho, ele não entendia que eu tava ali me lascando e dando conselho para o crescimento dele, e o cara simplesmente caía fora e traía e roubava ideia, às vezes roubava cliente. Claro que eu sozinho não consigo dar um serviço tão foda igual a eu, Cleide, Gleidson e as outras pessoas da... Não tem como. É complicado porque essa questão de trabalhar com pessoas é viver nessa linha, né? Entre a confiança extrema e a traição iminente. Porque
tem que ter pessoas alinhadas com as ideias, com os propósitos de trabalho, com a mentalidade, porque é uma engrenagem na outra. Tudo para fluir bem tem que estar girando em conjunto, né? Então, quando você tem uma pessoa... E hoje em dia dá para perceber, porque essas pessoas têm o mesmo... como é que é o nome? Esse mesmo estilo de fazer as coisas, né? Eles são muito parecidos em como agem. É verdade. Naquela coisa de se autoafirmar todo o tempo, eu sou seu amigo, eu vou fazer isso. É verdade. E no fundo você percebe que são coisas que você não precisa afirmar. As atitudes provam. É verdade. Tipo assim, essa pessoa que fica toda hora afirmando que eu não vou te trair, eu não vou te fazer isso, eu tô com você. Geralmente são as pessoas que fazem mesmo as paradas, né? E tem aquela coisa, eu acho que tem pessoas que não fazem por mal, né? Quando eu digo que não fazem por mal, que às vezes já tem um propósito de querer ter uma coisa própria, mas aí que entra a importância de ser verdadeiro e ser direto. Se você senta com uma pessoa e fala assim, pô, cara, agradeço pela oportunidade, mas eu quero abrir meu próprio negócio, eu tenho esse sonho. Às vezes a pessoa pode ficar chateada, mas não é por mal. E entendeu? É capaz um cara chegar desse, por exemplo, e falar que tem esse sonho, é capaz de eu chegar pro cara e falar, mano, beleza. Já aconteceu. Vou te ajudar, tipo assim. Colaboradores chegarem e falar assim, pô, eu gosto do projeto, mas a minha intenção é ter outra coisa. Você fala, boa sorte. E é isso aí. E tipo assim, tem mercado pra todo mundo. E sabe o que é importante? Isso não fecha portas. No futuro, se essa pessoa precisar e voltar. E eu falo pra você que qualquer um, velho, a gente tá hoje, graças a Deus, em um momento da empresa que tá sendo melhor. É óbvio que daqui a 10 anos, eu e Glitz só pode olhar esse vídeo e pode dar risada. Talvez falar, nossa, como a gente tava magro, ou como a gente tava gordo. Eu espero que era como tava gordo. Se tiver magro, esse vídeo tá complicado. Aí não. Mas será que daqui a 10 anos a gente vai estar maior? Será não? Vamos fazer dar certo. Aquela coisa, tem muitos desincentivos no meio e em como as coisas são geridas no Brasil, mas eu acho que o maior incentivo é saber que você é o seu combustível, que você pode caminhar com as suas pernas e que o futuro só depende de você. Só depende de você. Não tem um intermediário, entendeu? É verdade. E aí você vê que tantas vezes a gente caiu, né, velho? Tipo, tomar calote, a gente desanimar assim, falar, porra, você dá risada. Tem que dar risada, porque é aquela coisa, eu acho que as coisas darem errado faz parte do processo. Se a gente não soa, se a gente não dá o sangue pelo negócio, a gente não entende da importância das coisas atualmente. Se você não tivesse passado por tantas coisas ruins naquele nicho, que você achava que era bom, você não daria tanto valor que você tem hoje. Entendeu? É verdade. E ali, às vezes, é o que fala naquele nicho, por exemplo, na área da educação, eu não gosto, cara. Eu acho horrível o jeito que as formações, o que acontece lá, o que ensinam, porque você tá vendo claramente que a consequência daquilo ali tá sendo, por exemplo, eu tenho uma agência de marketing médico, mas eu não me sinto confortável com muitas coisas relacionadas a emagrecimento, por exemplo, Mounjaro. Então, assim, a comercialização da medicina como se fosse... Comercial, e hoje eu estava aqui com uma médica falando sobre isso, comercial é importante em todas as áreas. Porém, maior do que o comercial é o respeito e a ética pela sua profissão. É aquela coisa, né? Eu acho que dentro do que é ser um prestador de serviço, é mais do que você só fazer o que te mandam. É bom você ter uma opinião própria para você mostrar para o cliente que você se importa realmente com aquilo que está fazendo. Porque pegar uma câmera ou fazer o marketing de uma pessoa, qualquer um faz, porque hoje em dia as ferramentas são múltiplas, né? Até ele mesmo, se ele quiser fazer, ele consegue fazer. Velho. Mas você provar o seu valor é provar que aquilo não é só por fazer, né? É verdade. Tem toda uma intenção, tem todo um conceito. Eu acho que aqui dentro do que a gente faz, a gente mostra bastante que o processo é fazer que as pessoas primeiramente entendam o potencial delas, porque às vezes você ser boa em uma área te priva de outras, né? Quando o médico, que é uma pessoa que tem que destinar muito do seu tempo, da sua atenção para poder fazer tudo aquilo que a profissão dele precisa que ele faça, às vezes não sobra tempo para ter essa coisa de gravar vídeos, de se posicionar na internet, coisa que é super importante hoje em dia. Então, entra aí o papel de uma produtora, né? Mostrar toda essa questão de que tem outras pessoas que se importam com o trabalho dele da maneira que ele também se importa. Essa parada que você falou aí da produção de conteúdo é exatamente por isso que a gente está produzindo esse conteúdo. A gente tem uma dificuldade enorme de gravar. E aqui gravando você vê que é legal, né? Aqui gravando você vê que é legal, uma parada, uma troca de ideia. Eu sou uma pessoa que eu separo muito do que é o meu pessoal do trabalho, né? E isso eu acho que pode ser um erro, porque hoje em dia, se você não mostra o que você faz, se você não mostra
as coisas que você está produzindo, você não faz nada. Não, mas eu entendi o que ele falou. Por exemplo, o Cleide ali está falando que é interessante separar o pessoal do profissional, porém eu entendi o que ele está falando. Ele está falando sobre a imagem, por exemplo. Porque assim, se você trabalha e você nunca aparece nada, você não tem o seu marketing, você é só uma engrenagem que está escondida. Agora, quando você mostra essa engrenagem, mostra o quão bem ela funciona e quão importante ela essa engrenagem se torna mais cara. É aquela coisa, quando você vê as mudanças do que é o marketing, né? Como o marketing surgiu e como ele vai mudando, quando partiu daquela coisa que é o institucional para coisa mais pessoal, que é onde conecta, Onde conecta. você percebe que não dá para se dar esse luxo quando você tá nessa caminhada de subir a montanha. É verdade, não tem como você dar o luxo. É engraçado que as coisas que mais levam o seu crescimento, são coisas que doem, são coisas que cansam, são coisas que te tira da zona de conforto totalmente. Por exemplo, produção de conteúdo é queimar neurônio, é postura, tá incomodado, eu não sei como é que eu tô lá, se eu tô feio, se eu tô esquisito. Então, assim, a produção de conteúdo é difícil. Mas uma pessoa, duas, você que está assistindo esse vídeo aqui agora, é impactado com esse conteúdo. A gente está falando sobre a história de uma produtora audiovisual, sobre as coisas que a gente passou, e o cara tá lá criando a sua produtora audiovisual, ou quer trabalhar numa produtora audiovisual, irmão, hoje a gente está no local legal, hoje a gente tem a nossa farda, hoje a gente tem uns equipamentos que a gente gostou, que a gente gosta, hoje a gente tem os computadores que a gente sempre sonhou. Mas e aí, vai parar aqui? Então, mas é interessante olhar a história, né? E o que é bacana é que no meio dessa questão de empreender, todo mundo começa como criança, porque acho que a maioria da gente teve alguma coisa que sempre quis e não pôde ter acesso. Aí quando começa a despontar, a gente começa a se dar esse luxo. Mas quando a gente vira a chave e começa a virar adulto, que a gente percebe a importância do algo a mais, né? Tipo, e aí, comprar, ter, mas e aí, qual é o ponto de virada disso tudo, sacou? É verdade. É por ter só como é que chega ao próximo nível. Então eu acho que é super importante entender que... Como é que chega ao próximo nível é uma pergunta interessante, porque o próximo nível ele não tá nas coisas que você faz agora, porque senão você já teria alcançado. É uma loucura, né? Porque assim, você pensa, cara, legal, eu cheguei nesse nível, mas se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. A definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E o que é louco também é se perguntar, o que é estabilidade? Porque para muita gente, estabilidade é ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Rapaz, e tem gente que ganha 50 e fala, pô, eu não tô estável porque essa não é a meta, entendeu? Aí é papo do Alexandre Moraes aí, mestre finanças, mas é verdade. A realidade é que a gente nunca tá satisfeito, né? E isso é o bom, né? Porque a gente não está satisfeito, o que faz a gente querer evoluir constantemente. Evoluir, é verdade. Mas aí tem que saber dosar as coisas, né? É verdade. Até onde tem que ir realmente, porque... Imagina, a gente poderia estar atendendo hoje o triplo de pessoas que a gente atende, mas o serviço com seria baixa de qualidade. Isso é verdade. Eu estava conversando com a doutora agora sobre isso. Agora, Gleidson, pra gente finalizar nosso podcast, e o brother que tá assistindo aí? Pô, a brother... que tá assistindo que, poxa... Eu tenho uma produtora audiovisual, eu quero trabalhar com audiovisual. Qual seria a dica, a orientação? Primeiro que, para mim, a primeira coisa seria, acredite que isso é uma profissão, não que é uma brincadeira, não que isso é só um talento que você tem. Porque assim, eu sempre tive aptidão por produção audiovisual, desde pequeno. Gravava vídeo, tirava foto, sempre tive aptidão. Porém... quando eu falava de profissão, eu falava, não, isso não dá dinheiro, mas sabe por que disso? Eu acho que muito desse pensamento vem dos nossos pais. Dos nossos pais, que sempre colocou na mente que o trabalho certo é o trabalho pesado. É o trabalho que te deixa... Não que o nosso trabalho não seja pesado, não, com certeza, né? mas aquela coisa, tipo, você vai estar sempre se esforçando, você vai ter que subir devagar. E às vezes não é o que acontece, né? Eu acho que, não é o que acontece, fazer o que a gente fez, que eu não comparo com quem está extremamente estabelecido, mas o que a gente fez em um ano é difícil. Não, o que a gente fez em um ano foi um crescimento assim que a gente nunca passou por esse crescimento. Porém, no segundo ano, agora as coisas vão ficar, entre aspas, um pouco mais fáceis para crescer, porém a gente precisa botar é maior. energia. Exatamente. A responsabilidade é maior. Então, é aquela coisa, Exatamente. As pessoas que estão começando hoje, e isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, né? O conceito de queimar o barco é importante.
pense que isso é sua única chance, porque assim você vai dar o seu melhor. Porque toda vez que você pensar nisso e não tiver a seriedade e não pensar que isso vai pra frente, que você tem sempre a segunda opção, você nunca vai dar o seu melhor 100%, entendeu? Exatamente. Você vê que as pessoas que dão certo mesmo são pessoas que falam assim: eu vou ganhar dinheiro aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou desenvolver aqui. Não é aquela parada de eu faço isso, depois eu faço. Não, cara. Junte as fichas, né? E quanta gente não pensa assim, né? E eu vou estar aqui nessa empresa, vamos dar um exemplo de empresa, e aí se eu sair daqui eu vou arrumar outro emprego e assim eu vou... Mas e aí, qual é a sua expectativa daqui a 5, 10 anos? É estar no mesmo lugar? É fazer a mesma coisa, é uma loucura. Então, assim, para você que quer trabalhar com essa área, para você que tá vendo esse podcast, Gleidson, a gente trabalhou junto já tem muito tempo, e hoje Gleidson abriu uma empresa comigo que é da mesma vertente, que é a Chrome Designer, e hoje Gleidson é meu sócio. Então, assim, pô, Gleidson, de pessoa que estava colaborando, que estava sendo um funcionário ali da empresa, hoje está sendo meu sócio e não continua deixando de colaborar nessa empresa. Talvez daqui a alguns anos ele tá vendo esse vídeo e ele já está em outro patamar, em outra questão, mas assim... É um salto muito grande você ser empresário e você colaborar, por exemplo, né? Então, hoje ele está vendo que são infinitas outras coisas para aprender. Aquela coisa, né? A questão da gestão, de você saber alocar o seu caixa, ter pessoas com qual você confia, saber que seus colaboradores, se você não der o primeiro passo, dificilmente eles dão. As coisas não porque é acontecem. aquela coisa, você é o líder, né? É. Então você tem que dar o exemplo. Então, as coisas não acontecem se você não fizer acontecer. Então são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai errando, né? E graças a Deus a gente tem a chance de errar e tentar de novo. E se errar, a gente tenta de novo. Exatamente, a gente tem a chance. Porque você pode perder tudo, você não pode ter nada, mas se você tiver ainda a garra, se você ainda tiver a vontade, você vai reconquistar. Exatamente. As coisas acontecem. Eu acredito, sabe o que, galera? Que a palavra desse vídeo e a palavra da Chrome em si é esforço. E uma coisa principal, esforço, né? É a palavra da Chrome. Nunca aceite e nunca baixe a cabeça para pessoas que nunca construíram nada. Exatamente. Foquem no seu, se a pessoa vai nem desenhar... Nem se pode ser da família, às vezes da família não é... Não, se eu passo e é aquela coisa, você vive sua vida e a opinião dos outros é muito pequena comparado ao que você pode ter no futuro, focando no que você tem que fazer. E viver coisas que você nunca viveu, né? O extraordinário, né? É aquela coisa, se você... Isso eu levo muito pra mim. Quando eu dei o primeiro passo de sair da zona de conforto, é claro que vem muitas dúvidas, né? Vem muita coisa na cabeça. Eu fui um cara que fui quase até o final da minha faculdade de ciência da computação. E eu não saí da faculdade, eu tranquei, mas eu sempre pensei no seguinte: se eu não focar nisso que eu quero 100%, talvez isso nunca vá pra frente. Verdade. Eu sempre fique remoendo isso no futuro, imagina. E ficar metade das coisas, né? Eu lembro. O quão ruim é você remoer as coisas que você não fez. As tentativas que você poderia ter ido e não foi. Se você não tivesse ido a primeira vez que foi chamado pelo governo federal, o quão isso talvez não estaria te remoendo hoje. Agora, da experiência. Essa coisa que você falou aí da faculdade é real, né? Que você falou assim, cara, eu vou tentar, eu vou, tá ligado? Eu não vou mais dividir, porque eu lembro que você era muito dividido, né? Era muita divisão. E só deu certo, você só tá aqui, as coisas só desenvolveram porque realmente você pegou... E antes você pensava assim, porra, porque trabalhar com criatividade não é pra qualquer um. Não. Tá? Não é pra Tem dias e dias, né? Tem dias que você é um gênio e tem dias que você não sabe nem por que você tá fazendo. E aí você tem que entender que aquilo ali é trabalho, então nem sempre você precisa ser o mestre da criatividade, mas tem recursos que no seu dia criativo você cria, no outro dia que você não tá tão criativo, você tem aqueles recursos que você criou. E eu acho que mais do que isso, uma coisa que eu ainda tô aprendendo, acho que você também, é como a gestão de tempo faz total diferença. Faz diferença pra caramba. Porque... É aquela coisa, quando você não sabe gerir seu tempo, você não consegue fazer nada, velho. Tudo aquilo e o seu cérebro te engana muito com relação a isso. É você pensar que consegue abraçar tudo e no final não conseguir fazer nada. E aí é aquela coisa, se você fizer uma coisa bem feita, vale muito mais do que tentar fazer 10 meia boca. É verdade. Então é isso, rapaziada. Fique aí com o podcast, essa troca de ideia aí. E se você gostou, se você quer saber um pouco mais de produtora de visual, sobre os bastidores... fala aqui abaixo que a gente vai estar postando um pouco mais sobre isso aí.